Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos de aplicações das leis de Newton, né, que é uma parte bem específica dos nossos estudos de leis de Newton. Nessa videoaula eu quero falar com vocês a respeito das polias. Então nós vamos tratar de dois tipos de sistemas que envolvem as polias, que são sistemas que contêm polias fixas e sistemas que contêm polias móveis, belezinha? Então vamos lá. Pessoal, então para a gente dar início aos nossos estudos, né, de polias, que nada mais é do que uma continuação das aplicações das leis de Newton, né? Nas videoaulas anteriores nós vimos uma aplicação bem específica das leis de Newton, que é com relação aos sistemas de corpos. Agora a gente vai ver uma outra aplicação dessas leis de Newton, que é o que se refere às polias, né? E é importante a gente dizer o seguinte, que quando a gente fala, às vezes, eu falo assim, pega uma polia, ou vocês já estudaram polias, grande parte dos alunos não tem nem ideia do que seja uma polia. Vocês sabem o que é uma polia? Tá? E provavelmente vocês vão falar assim, eu não sei o que é polia, eu não tenho nem ideia do que é isso, o que é uma polia, o que é uma roldana, mas eu tenho certeza que vocês já viram isso aqui em algum lugar, né? Vocês já viram isso aqui, de uma certa forma, trabalhando. Se você passar, por exemplo, perto de uma obra, principalmente em prédio, né, que muitas vezes os pedreiros precisam levar saco de cimento, areia, até uma determinada altitude, até uma determinada altura, até um determinado andar, muitas vezes eles utilizam um sistema que contém polias para elevar, para levantar esse peso até o local onde eles estejam. Então aqui você tem a aplicação de polias. Né? Uma outra aplicação muito comum que a gente vê no nosso dia a dia é para quem frequenta academia. Se você vai numa academia, por exemplo, você vai ver lá os aparelhos que contêm sistemas, que têm polias, que têm roldanas. Né? Qual que é a função da polia e das roldanas? É o que eu vou falar com vocês nessa videoaula, beleza? Pessoal, então para a gente iniciar os nossos estudos, antes de iniciarmos, antes de começarmos a falar a respeito das polias e das roldanas, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos inicialmente definir o que são polias e o que são roldanas. Né? Polias e roldanas, na verdade, são nomes diferentes para o mesmo dispositivo. O que são isso? Essas polias ou roldanas, elas nada mais são do que dispositivos mecânicos que têm como objetivo alterar a direção e o sentido de aplicação da força. E é importante que vocês entendam o seguinte, que dependendo da forma como essas polias e essas roldanas estão ligadas, essas polias elas podem facilitar a realização de um determinado trabalho, ela pode também fazer com que eu exerça uma força menor. Beleza? Então as polias e as roldanas, ou as roldanas de uma maneira geral, elas têm um objetivo bem específico. Qual que é o objetivo? É mudar a direção e o sentido de aplicação de uma determinada força. Como que elas vão fazer isso? Elas vão fazer isso através de um sistema de polias, que pode ser através de um sistema fixo, onde eu vou ter uma polia fixa, ou eu posso ter um sistema que contém N polias móveis. E é o que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, beleza? Então é o seguinte, pessoal, vamos iniciar os nossos estudos aqui levando em consideração o que nós chamamos de polia fixa. Tá? Qual que é a função da polia fixa? A polia fixa, o objetivo da polia fixa é simplesmente mudar a direção e o sentido de aplicação de uma determinada força. Como assim? Veja bem aqui. Aqui eu tenho uma determinada pessoa que quer levantar uma determinada caixa. Essa pessoa, ela poderia levantar essa caixa aplicando uma força diretamente na caixa, levantando ela, mas ela pode fazer isso de uma maneira mais simples, de uma maneira mais cômoda. Como que ela pode fazer? Ela pode montar um sistema com uma polia fixa. Como que ela faz isso? Ela vai amarrar uma corda nessa caixa, passar essa corda por uma polia fixa presa ao teto, e ao invés de levantar essa caixa de baixo para cima com a sua própria força, o que essa criatura aqui pode fazer? Ela pode puxar a corda para baixo,
utilizando o seu próprio peso para levantar a caixa. Beleza? Ah, Deison, isso significa que ele vai fazer uma força menor? Não. A força que ele vai fazer vai ser a mesma força que ele iria fazer se ele fosse levantar a caixa sem a utilização dessa polia. Então, por exemplo, se essa caixa tem um peso aqui, por exemplo, sei lá, de 100 newtons, essa pessoa ela vai exercer uma força de 100 newtons, seja utilizando a polia ou sem a utilização da polia. Ah, não, mas qual que é a vantagem, então, de se utilizar a polia? A vantagem de se utilizar a polia é que, ao invés de ele fazer uma força para cima, levantando essa caixa, por exemplo, com os seus braços, com suas costas e tudo, ele vai fazer o quê? Ele pode puxar a corda para baixo. Ou seja, ele pode utilizar o seu próprio peso para levantar a caixa. A força que ele vai fazer é a mesma. A única coisa que essa polia fixa aqui está fazendo é o quê? É mudando a direção e o sentido de aplicação da força. Beleza? Pessoal, e se eu estiver utilizando polias móveis? Primeira coisa, o que eu defino como sendo uma polia móvel? Uma polia móvel, ela vai ser chamada de móvel quando ela se movimentar junto com o objeto que está sendo puxado. Beleza? Então aqui eu tenho uma situação que representa isso. Aqui eu tenho uma pessoa, uma determinada criatura, que está puxando uma caixa aqui com uma determinada força. Beleza? Quando a polia se movimenta junto com o objeto que está sendo puxado, a gente chama essa polia de polia móvel. Beleza? É o que acontece, por exemplo, nesses pesos de academia aqui. Quando você olha aqui, quando você levanta, quando esse cidadão aqui está levantando, puxando o objeto para cima, o que está acontecendo? O peso está subindo e junto com o peso está subindo, a polia também está subindo. Tá? Isso é o que nós chamamos de polia móvel. Beleza? Qual que é então a função da polia móvel? A polia móvel, assim como a polia fixa, ela tem a função de mudar a direção e o sentido de aplicação da força. Só que além de facilitar, além de mudar a direção e o sentido de aplicação da força, o que a polia móvel faz? Ela reduz a força que é aplicada pelo operador, ou seja, por essa criatura. Então, se eu levar em consideração que eu tenho uma polia móvel, a força que essa pessoa vai exercer seria a metade da força que ele aplicaria se eu tivesse uma polia fixa. O que eu quero dizer com isso? Veja bem, se essa caixa aqui, vamos supor que essa caixa tem um peso, sei lá, de 100 newtons, beleza? Se eu tiver uma polia fixa, a força aplicada por essa pessoa vai ser de 100 newtons. Mas se eu tiver uma polia móvel, a força que é aplicada por essa pessoa é a metade do peso da caixa. Então, ou seja, para ele poder arrastar essa caixa com uma polia móvel, ele vai aplicar uma força de quanto? De 50 newtons, que é metade do valor da caixa. Então, é o seguinte, pessoal, a polia móvel, além de ter essa função, essa definição de mudar a direção e o sentido de aplicação da força, ela facilita a realização de um determinado trabalho, ela facilita a realização de uma determinada tarefa. Ou seja, ela reduz o valor da força que a gente vai aplicar. Então, ou seja, para cada polia móvel que eu colocar no sistema, certo? Menor vai ser o valor da força que eu vou aplicando. E eu vou sempre reduzir esse valor à metade. Então, ou seja, se eu tenho uma polia móvel, eu vou dividir o meu valor por 2. O valor do peso da caixa por 2. Se eu tiver duas polias móveis, eu vou dividir o valor da caixa, da força que eu estou aplicando, por 4. Se eu tiver 3 polias móveis, eu vou dividir por 8 e assim sucessivamente. Beleza? Então, ou seja, a vantagem mecânica de termos um sistema constituído por N polias móveis está relacionado com a força que nós vamos aplicar. Então, uma relação matemática é o que nós vamos utilizar, que eu vou mostrar para vocês agora qual que é a relação matemática que a gente vai utilizar em um sistema com polias móveis, beleza?
Então, para a gente poder determinar a força que uma pessoa vai aplicar, levando em consideração um sistema que tem N polias móveis, ela vai ser o seguinte, F, que é igual o peso do objeto dividido por 2 elevado a N. F representa a força que a pessoa está fazendo ao puxar o objeto, ao levantar o objeto. P corresponde ao peso do objeto dividido por 2 elevado a N. Esse N representa o número de polias que eu tenho. Então, se eu tenho uma polia móvel, 2 elevado a 1. Se eu tenho 2 polias móveis, 2 elevado a 2. 3 polias móveis, 2 elevado a 3. E assim sucessivamente. Então, essa equação é a equação que nós vamos utilizar para determinar a força que vai ser aplicada por por uma pessoa, em um sistema que tenha N polias móveis. Belezinha? Pessoal, então para ficar mais claro, né, isso que eu acabei de explicar para vocês a respeito das polias, vamos fazer um exemplo aqui, né? Esse aqui é um exemplo, é um exercício que eu tirei do blog, né? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês terem acesso a esse e a outros exercícios envolvendo o conceito de polia, para vocês entenderem melhor como que isso vai funcionar. O exercício fala o seguinte, ó, o sistema na figura está em equilíbrio. Desprezando-se os atritos, as massas das polias e dos fios, podemos dizer que o peso do corpo A e a vantagem mecânica da talha exponencial são, então, ou seja, talha exponencial é o mesmo nome que a gente dá para um sistema com polias. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou analisar essa figura aqui. Quando eu olho para essa figura aqui, eu estou vendo aqui a força que está sendo aplicada, que é uma força para baixo, que vale 150 newtons. E essa força está elevando uma caixa A, que vai ter um determinado peso A, que é o que nós vamos encontrar. Quando eu olho para esse sistema aqui, para essa talha, para esse sistema de polias, eu estou vendo aqui uma polia fixa, que tem como único objetivo mudar a direção de aplicação da força, e eu estou vendo aqui 2 polias móveis. Essas 2 polias móveis, elas sobem junto com o objeto à medida que a força puxa-os para baixo. Beleza? Então, ou seja, se eu tenho aqui 2 polias móveis, a equação que a gente vai utilizar para determinar o peso e a vantagem mecânica desse sistema é a equação F, que é igual ao peso sobre 2 elevado a N, onde esse N representa o número de polias móveis. Beleza? Então, quando eu olho para essa figura aqui, eu posso dizer o seguinte, que a minha equação vai ficar o seguinte, F, que é igual ao peso sobre 2 elevado a 2. A vantagem mecânica corresponde a esse denominador aqui na minha razão, na minha fração. Então, 2 elevado a 2 é igual a 4. Então, a gente pode dizer com toda certeza que a minha vantagem mecânica é quanto? É 4. Então, de cara, a letra C, a letra D e a letra E já são alternativas falsas. Porque as únicas 2 alternativas que me apresentam uma vantagem mecânica de 4 é a letra A e a letra B. Então, eu tenho aqui uma vantagem mecânica que equivale a 4. Então, quanto que vale o peso dessa caixa A? Aí a gente vai levar em consideração a força que está sendo aplicada. Se está sendo aplicada uma força de 150 newtons, isso aqui vai ser igual ao peso sobre 4. Então, o peso da caixa que está sendo levantada vale quanto? 600 newtons. Beleza? Então, a nossa alternativa correta só pode ser o quê? A letra B de bola. Belezinha? Pessoal, eu vou encerrar essa nossa videoaula a respeito de polias. Espero que tenha ficado claro para todos, né, o conceito de polia, como que as polias fixas e as polias móveis funcionam, a aplicação matemática dessas polias. A gente volta numa próxima videoaula para falar sobre os elevadores, beleza? Então um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau! About you now.